Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado estadual Marlon Santos, a senhora assumiu neste ano a mesa diretora da Assembleia Legislativa, num momento de bastante tumulto, eu diria, de projetos a serem votados, enviados pelo Poder Executivo, pelo governo José Ivo Sartori. Como é que o senhor tem trabalhado, como que o senhor avalia esses primeiros meses aí do seu trabalho à frente da Assembleia Legislativa, hein, deputado? De verdade tinha um tumulto estava represando, né, um monte de projetos de parlamentares do próprio governo e acabei que, em consonância com a atual mesa diretora, conseguimos pautar, até mesmo contra uma decisão judicial, que depois veio a cair, a gente conseguiu pautar vários projetos e fazer com que a Assembleia andasse. Então, até agora nós não temos déficit de votação e tem ainda represado projetos de parlamentares que intenciono já fazer a publicação em ordem do dia ainda hoje, para nós votarmos na outra semana. Então, foi tumultuado, é um ano complicado, como tu estava comentando, tem várias situações aí que envolvem o apetite eleitoral de todo tipo de candidato. É um ano complicadíssimo, porque as forças políticas todas que estão representadas nos líderes acabam se mostrando nesses momentos, né? Então é caravana de um, é viagem de outro, é uma situação emblemática num ano em que o Brasil tende ou a se transformar mais do que a gente espera, ou tende a ficar mais do mesmo, muito mais do que a gente espera ainda. E é o alcance do nada para o nada e tudo continuar do mesmo jeito. Né? Uhum. Mas é nesses momentos e dentro dos estados que esses embates acontecem. No Rio Grande do Sul não é diferente. Uhum. Aqui o palco político todo vai ser a Assembleia Legislativa e o Estado por aí afora. Infelizmente, sai de Brasília a questão política e eleitoral e cai nos estados. E aí no Rio Grande do Sul já está acontecendo prematuramente. Marcelo. Deputado Marlon Santos, primeiramente bom dia, né? Obrigado pelo contato aqui na RPI. Eu queria comentar uma questão que até foi citada pelo governador José Ivo Sartori, que compreende também um pouco do que o senhor está falando, e também as questões envolvendo a Assembleia. O governador voltou a falar sobre as privatizações das estatais, mas além de comentar a questão das propostas de emenda que não foram a discussão, não foram a votação durante a sessão extraordinária, ele citou que é possível tentar colocar o plebiscito de novo nesta possibilidade das eleições de outubro. E aí até foi comentado por governador se haveria tempo hábil para essa discussão entrar na Assembleia e ser aprovada. Qual é a sua avaliação a respeito disso, presidente? Tempo hábil existe. Agora nós temos que pensar que é uma casa eminentemente política, com 55 deputados que tem uma representatividade considerada, né, que deve ser considerada, que são milhares e milhares de votos, são os representantes de todo o Estado, unidos dentro de uma Assembleia, não podem ser patrolados, não podem ser esquecidos no processo. Então não é só mandar um projeto de lá para cá e achar que ele vai passar. Tem um mecanismo para isso acontecer, e o mecanismo não é negociata. O mecanismo, e também ninguém falou em negociata, mas eu estou dizendo que às vezes se dá a ideia de que as negociações políticas são em troca de cargos, mas não é isso que acontece. Negociações aqui dentro se trata de uma série de formas com que cada um dos representantes políticos, deputados e governador tem sobre a mesma coisa. Então, normalmente se negocia para chegar a um consenso para que certas coisas possam ser feitas através das leis que poderão vir a ser aprovadas ou rejeitadas. Na questão do plebiscito, é um assunto muito discutido dentro da casa, nos bastidores, inclusive, em audiências públicas variadas, que ainda acontecem por aí afora, e acredito que o clima hoje não é o mais favorável para que isso venha para a pauta, né? Embora que eu esteja dando um ritmo, junto com a mesa, dando um ritmo de votação bastante extensa e expressiva,
mas eu não tenho como passar por cima também do ânimo político de cada deputado. Quer dizer uma coisa, agora ainda vocês estavam fazendo a introdução aí do problema dos deputados que estão em acompanhamento, com caravanas e acompanhamento de audiências públicas até fora do país. Isso tudo é legítimo e é permitido. Mas aqui na Assembleia nós temos um outro hábito. As sessões que foram subtraídas por falta de quórum essa semana, nós já empilhamos elas para outra semana. Quer dizer, vão acontecer em número igual, como se não tivesse nenhum tipo de prejuízo nas votações do mês. E eu quero fazer com que os projetos de parlamentares que estão parados nas comissões, já prontos para serem votados, possam ser discutidos em plenário e votados. Agora, se vão ser aprovados ou não, é uma outra situação. E nesse episódio todo aí, nós não podemos travar os deputados de que seus projetos sejam preteridos em relação aos projetos do governo. Agora, o clima tem que ser adaptado. Quer dizer, hoje eu não vejo possibilidade nenhuma de plebiscito, até porque essas estatais que estão sendo faladas são estatais muito importantes para toda a parte trabalhista da Assembleia, que vê com muito maus olhos essa situação dessa privatização, né? De verdade, eu não penso que o clima esteja apropriado. Acho que teria que ter muita conversa, uma série de contornos aí para ser delimitados e desenhados para poder, então, colocar em votação o plebiscito. Hoje eu não vejo possibilidade nenhuma. Bom, presidente Marlon Santos, deputado estadual do PDT. Deputado, um colega seu na Assembleia Legislativa, inclusive também deputado estadual pelo PDT, o ex-deputado Diógenes Bacejo, ele teve seu mandato cassado em decorrência de algumas irregularidades ocasionadas no seu tempo de mandato. Agora, ele voltou à tona neste ano, que é um ano político, um ano eleitoral, disparando contra deputados estaduais que hoje atuam na Assembleia Legislativa, dizendo que tem mais pessoas que praticaram ou praticam das mesmas questões que o afastou dos seus trabalhos como deputado estadual. Como que o senhor, como presidente, também correligionário do PDT, deste ex-deputado, recebeu estas críticas e como que a Assembleia Legislativa está trabalhando em relação a esta situação, presidente? Eu fui o corregedor à época em que houve o processo de cassação. Fui eu que imprimi o ritmo do processo, porque analisei toda a condição e hoje confessa por ele, inclusive, na tal de delação premiada que está sendo falado. Na questão dos deputados que foram citados e tal, documentos serão encaminhados essa semana ao Ministério Público, que na verdade está com um processo investigatório e não há uma condenação ou uma culpabilização formal por parte do Ministério Público ainda contra os parlamentares, até porque eu acredito que a inspiração do Ministério Público esteja certa. Acredito que muita coisa é o mais do mesmo. São fakes, são uma série de coisas que foram faladas ao longo do tempo contra alguns parlamentares e que alguns até já provaram o contrário, já têm seus processos arquivados, inclusive, mas que de verdade restou ao ex-deputado Bacejo a condição dele se vingar no ano eleitoral. Muito obviamente é fácil de pensar que o que ele está propondo é uma chicana aí para poder fazer com que muitos dos seus desafetos, que ele encara como desafetos, possam não ser reeleitos ou qualquer coisa parecida. Então é uma vingança, sem dúvida nenhuma. Não há outra possibilidade, até porque, mesmo de uma maneira empírica, eu posso te afirmar o seguinte: que cidadão é esse que, sabendo de um dano tão grande contra o erário, não denuncia a coisa e fica aguardando o plano eleitoral para denunciar? Perguntei também ao Ministério Público se haveria necessidade de afastamento de algum parlamentar ou que qualquer coisa que fosse danosa pudesse ser evitada imediatamente diante dessa denúncia. O pessoal do Ministério Público disse que não, que se tratava só de um processo investigatório
não tinha nada de danoso e que toda coisa teria acontecido, segundo a denúncia, de 2015 para trás. E aí começam a surgir as coisas genéricas dentro do processo, noticiadas pela mídia, em que ele fala que dentro da Assembleia é uma praxe, essa história de dividir dinheiro, de tirar dinheiro de quilometragem de automóveis, e enfim, uma série de coisas que na verdade surgiu com os assessores dele e dele mesmo à época, e que ele disse que é uma praxe da Assembleia. Então, tu xingar genericamente um grupo inteiro, desfazer o Poder Legislativo como um todo, generalizando de acordo com aquilo que conheceu internamente dentro do seu gabinete, e achar que isso aí todo mundo vai comprar como verdadeiro é quase uma infantilidade. Uhum. De verdade, eu analisei dentro do que pude vários processos aqui dentro e não consegui verificar nada de errado. Agora, posso mudar minha opinião diante de um julgamento em contrário aí, um juízo melhor que o meu, diante de uma comprovação que seja realmente eficaz, que se demonstre verdadeira. Uhum. Mas o objetivo do ex-deputado é fazer exatamente isso. Livrar alguns dos seus, né, de casa, de problemas e conflitos judiciais, atirar a Assembleia no fogo no ano eleitoral para tentar desfazer o Poder Legislativo e tentar abrandar suas penas e suas multas. Não podemos esquecer que o tratado dele é de devolver R$1 milhão para a Assembleia e pagar R$2 milhões de multa. Dinheiro este que eu não sei qual seria o deputado dentro da Assembleia que hoje poderia devolver dessa maneira. Sim. Não tem ninguém que tenha essa condição. Uhum. É bala na agulha para tal condição, né? Uhum. Mas, infelizmente, é isso. É uma tentativa de desfazimento do Poder Legislativo no ano eleitoral, uma tentativa de vingança por parte daqueles que o caçaram. Bom, presidente Marlon Santos do PDT, presidente da Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor estará em roteiro aqui na região noroeste gaúcha na próxima semana, onde o senhor visita o município de Santo Ângelo, nos parece que é pelo que a sua assessoria nos passou. Qual é o motivo desse roteiro aqui pela região noroeste, hein, deputado? Eu tenho uma série de compromissos políticos. Na segunda-feira, dia 26, durante o dia, passarei na cidade de Juí, antes, porém, passarei na cidade de Cruz Alta, e em Santo Ângelo eu tenho uma série de compromissos políticos e parlamentares, que vai desde produtor rural até microprodutor, e uma série de compromissos ali que envolvem, inclusive, eu tenho por ideia checar a situação do aeroporto e a situação dos voos de Santo Ângelo, até para inspirar outras regiões do estado, que há uma série de debates dentro da Assembleia para que haja uma movimentação nesse sentido aí de implantar em determinadas regiões polos assim para haver esse tipo de transporte para pessoas que, enfim, intencionem fazer, como o caso de Cachoeira, que tem a mesma condição aeroportuária e que até agora não está sendo ocupada ainda por empresa nenhuma. Uhum. Mas nós temos muitas atividades, tanto eu quanto o deputado Loureiro, quanto o deputado Burma, e acredito que talvez vá algum outro parlamentar também da região. Eu não saberia dizer agora que eu não estou com a agenda na minha frente, mas nós temos uma série de reivindicações de visitas, desde associações comerciais. Eu sei que o dia está bem recheado e uma agenda bastante grande, e em especial visitação para a imprensa e rádios. E depois, ao final do dia, aí já é uma coisa particularizada. Uhum. Depois das 8 horas da noite, eu terei uma palestra em Santo Ângelo, me parece que no Centro de Cultura, ou qualquer coisa que seja assim parecido, eu não lembro o nome especificamente, mas parece que é no Centro de Cultura. Eu darei uma palestra sobre questões espirituais, uhum, e onde toda a região está convidada, é claro, não tem cobrança de entrada nem nada. Será passado também um filme documentário
pequeno no momento da palestra. E logo depois da palestra eu retorno a Porto Alegre, porque aí tem um dia bem intenso na terça-feira de votação e depois na quarta com sessão dupla para poder compensar esta semana em que não teve sessão deliberativa na Assembleia. Tá certo. Deputado estadual, presidente da Assembleia, Marlon Santos, do PDT.